pessoal, e depois de entender, né, e fazer os exemplos sobre o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado, próximo tópico aqui de importância é o lançamento vertical. O lançamento vertical nada mais é do que um movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, nós vamos ter uma aceleração no nosso objeto. E essa nossa aceleração nada mais é do que a aceleração da gravidade. Isso mesmo, quando você lança um objeto na vertical, né, vertical para cima, esse objeto ele vai estar sujeito à aceleração da gravidade, que aponta para baixo, e aí a gente vai poder descrever esse movimento como se fosse um movimento retilíneo uniformemente variado, que tem aceleração, né? Porque até então a gente estava considerando o movimento de um objeto, né? Pode ser um carro, em uma trajetória retilínea e na horizontal, né? Agora a gente vai ver a interferência da aceleração da gravidade, que eu já havia adiantado para vocês, que vai ser o nosso lançamento vertical. O lançamento vertical é um movimento retilíneo também, tá? Só que ele é vertical, que o objeto descreve quando está somente sob a ação das forças gravitacionais, né? Força gravitacional, e a gente vai desprezar a resistência do ar. Isso aqui é de extrema importância, gente. Para problemas de engenharia, né, lá na faculdade, a gente não pode desprezar a resistência do ar, porque vamos supor que você está deixando cair do lado de um avião, por exemplo. Vocês estão deixando cair uma peça de isopor plana, né, assim, e de um certo tamanho, sei lá, de 2 metros, de formato quadrado de 2 metros, com essa espessura mais ou menos. Consegue imaginar? Esse objeto caindo vai ser totalmente diferente de uma pedra caindo ou um corpo assim com esse tipo de geometria. Então, o que vai interferir nessa queda? Não só a resistência do ar, né, que vai fazer o isopor planar, como também a geometria do corpo que está caindo. Um isopor com um certo tamanho, né, uma certa dimensão, vai cair diferentemente de um isopor no formato de uma esfera menor, né? Então a geometria também interfere. Mas no caso aqui do ensino médio, gente, no lançamento vertical e outros movimentos, a gente não vai estar preocupado com a geometria do corpo, até porque a gente considera eles muitas das vezes como pontos, né? A gente fala assim, dado um corpo, então a gente já está considerando como se fosse um ponto, tá? Não se preocupem com a geometria e a gente também vai desprezar a resistência que o ar vai exercer nesse movimento. E o caso particular do movimento, do lançamento vertical, é a própria queda livre. Então, gente, queda livre é quando você abandona um corpo de uma certa altura. Então, ele vai ser queda livre porque o movimento dele depende apenas da aceleração da gravidade. Você não tacou o objeto, você só deixou ele cair. Essa é a queda livre. Bom, a queda livre é um movimento retilíneo vertical que o objeto faz quando está somente sob a ação da força gravitacional, sem levar em conta a resistência do ar, evidentemente. A força gravitacional da Terra atrai o objeto que se encontra ao seu redor, né? Todos os objetos que estão ao seu redor, e tem as seguintes características. Lembra que eu falei a diferença de grandezas vetoriais para escalares? Bom, a aceleração é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque você tem que falar qual o módulo, ou seja, quanto vale a aceleração, você tem que falar a direção da aceleração, se é vertical ou horizontal, e você tem que falar o sentido da aceleração, se é para cima ou se é para baixo, no caso da aceleração gravitacional é para baixo, com direção vertical para baixo, e intensidade a gente arredonda para 9,8. Muitas das vezes nos problemas do Enem a gente aproxima para 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a unidade de medida de aceleração, né? Metros por segundo ao quadrado. Então a gente tem uma direção que é vertical, passando pelo centro de gravidade da Terra. Não precisam se preocupar com esse centro de gravidade agora, mas isso daqui é só um jeito de falar que não importa onde você estiver na Terra, tá? Se você estiver em cima de uma montanha ou aqui no chão, a aceleração gravitacional que está te puxando está sempre apontada para baixo. Tá? Se você tiver num plano inclinado, né? Vamos supor que você esteja aqui numa subida aqui de um morro. Aí eu vou fazer aqui o famoso plano inclinado.
E aí você tem um corpo aqui, vou desenhar como se fosse uma caixa. Para onde está a aceleração gravitacional desse corpo? Bom, a gente sabe que está sempre para baixo. Vamos supor que esteja o planeta Terra aqui, né? Vou desenhar fora de escala, tá, gente? Claro que você não vai ver essa curva aqui. O planeta é muito maior do que esse plano. Mas o centro da Terra estaria mais ou menos aqui, né? Vamos supor. E aí, o vetor que liga o centro da Terra ao objeto seria mais ou menos aqui, né? Esse seria aqui a direção da aceleração da gravidade. Estaria para cá. Assim, definindo dessa forma, você não se confunde. Porque se fosse só o objeto, você podia se confundir e falar que o peso dele estaria para cá, né? Seguindo aqui 90 graus com a superfície. Mas não é certo isso aqui não, gente. Tem que estar sempre o vetor peso, né? O peso do objeto, que a gente vai ver o que é isso mais para frente, mas a aceleração do objeto, aceleração gravitacional, está sempre para baixo. Mesmo que o plano esteja inclinado, tá vendo aqui, ó? Tá para baixo. Para isso que serve a notação aqui do centro de gravidade. Bom, enfim, o módulo é o valor numérico, né? A gente já comentou que a gente arredonda aqui para 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui na Terra, tá? Na Lua vai ser menos de 5, eu acredito. Que você vê lá os astronautas levitando. O porquê disso? Porque a força gravitacional da Lua, por ser um corpo menor, né, vai ser mais fraca. Em Júpiter, que é um planeta no sistema solar muito maior do que o planeta Terra, a gravidade em Júpiter vai ser maior do que 10. Quando o objeto cai em queda livre de uma altura h, relativamente pequena em relação ao raio da Terra, ele se move com aceleração constante g dirigida para baixo, né, que é o centro da Terra. Esse pequeno aqui, o h tem que ser pequeno, gente. Porque vocês imaginam uma pessoa que está lá em cima num foguete, lá na órbita da Terra, lá fora. A gravidade que vai atuar nessa pessoa vai ser menor, porque a força gravitacional depende também da distância que a gente está da Terra. Mas como os problemas que a gente vai resolver aqui são para corpos e objetos que estão na superfície, a aceleração ela vai ser constante, vai estar voltada para baixo e a gente pode aproximar muitas vezes por 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, gente, e aí, depois da queda livre, o que a gente vai ter é um lançamento vertical. O que é o lançamento vertical? É você pegar um objeto e jogar ele para cima, verticalmente. Como vocês podem ver nesse desenho aqui, você pegou a bola aqui de vôlei, jogou ela para cima. Então você tem esse vetorzinho aqui, essa seta, que mostra para a gente a velocidade. A velocidade que você lançou esse objeto, ela vai atingir a altura máxima, né? E uma observação, qual é a altura máxima? É quando a velocidade do objeto é igual a zero. Por quê? Porque você lança ele com uma velocidade, quando ele vai subindo, o objeto vai perdendo a sua velocidade, porque a aceleração da gravidade puxa o objeto para baixo. Então o objeto vai subindo, vai perdendo velocidade, perdendo. Ele chega na altura máxima, a velocidade dele foi totalmente zerada. E aí ele muda o sentido da sua velocidade e começa a cair com a velocidade, com o mesmo sentido da aceleração, né, para baixo, até voltar aqui ao nível onde ele começou o movimento. A aceleração da gravidade é constante para baixo. O módulo, isso aqui é um módulo, tá, gente? Matemática aqui. O módulo da velocidade vai diminuindo, zera e depois inverte o sentido. Aqui a velocidade dele já está para baixo, tá certo? E aqui nosso gráfico está falando a nossa altura em metros em relação aqui à nossa referência, tá? H0 é a altura inicial. E aí, para descrever esse movimento, gente, a gente vai precisar dessas equações aqui, tá? Bom, como a gente sabe, né, por ele ser um movimento que apresenta aceleração, as fórmulas que a gente vai usar vão ser as fórmulas do movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, vai ter o tempo ao quadrado ali na equação. Bom, e a gente vai trocar as letras, né? Vamos observar aqui a semelhança dessas fórmulas.
para as fórmulas do movimento retilíneo uniformemente variado, e a gente vai ver que é a mesma coisa, só vai mudar as letras. Ou seja, aqui onde era S de T, vira H de T, porque a gente vai estar falando de uma altura. Quando a gente está falando do movimento na horizontal, a gente vai ter um deslocamento, vai ter um S, que se recorda de espaço, né? Vai ser o espaço final, vai ser o espaço inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais 1 sobre 2, aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Só que agora nós estamos falando de um movimento na horizontal. Agora a gente está falando de um movimento na vertical. Então, quando a gente fala de distância na vertical, geralmente a gente está falando de altura. Então, a gente troca a letra S por H, mas não vai mudar nada, tá? Então, H de T, H de 0, né? Mais V0 vezes T, não mudou nada. Agora, olha esse menos aqui, pessoal. Isso aqui é de extrema importância. Por que desse menos aqui na nossa equação? E aqui o A a gente troca por G, porque a nossa aceleração na horizontal é a aceleração da gravidade que puxa os corpos para o centro da Terra. Mas o porquê desse menos? Bom, como eu já falei com vocês, gente, a gente sempre na física tem que definir o nosso eixo, né? Nosso sistema de coordenadas. E aí, a gente tem que a aceleração estar sempre para baixo, não é verdade? Como a gente já explicou. Esse aqui é o nosso eixo Y, né? E o nosso eixo X. Ela está para baixo. Então, qualquer movimento que você lançar uma bola aqui, por exemplo, para cima, né? Claro, está na diagonal aqui, mas você está lançando ele vai ter uma trajetória aqui e logo vai cair. A aceleração é contrária a esse movimento, porque ela vai puxar o objeto aqui que estava aqui em cima e vai puxar para baixo. Então, o sentido é contrário ao movimento, né? Se fosse para cima, seria a favor do movimento. Como é contrário, a gente coloca esse menos. Lembra? Esse eixo aqui a gente adotou como positivo, aqui para baixo é negativo. Então, todo mundo que estiver apontando para esse eixo aqui para baixo vai ser negativo e é por isso que a gente põe esse menos. Então, é isso, gente. Agora, a equação da velocidade, né? O que mudou aqui foi esse menos e o G. Né? Antes era V, o V0 mais AT. O A a gente troca pelo G, porque a nossa aceleração vai ser a da gravidade. E o menos eu já expliquei por quê. Porque a gravidade sempre aponta para baixo. Contrária à velocidade. Então, tem que pôr esse menos. E a equação de Torricelli, a gente trocou aqui o A por G e colocou o menos aqui de novo. Tranquilo, pessoal? É basicamente isso o lançamento vertical. Tá? Algumas coisas importantes aqui, gente. Se a altura inicial e final forem as mesmas, né? Olhando para esse desenho aqui, vamos supor que aqui é a altura inicial e aqui a gente vai pôr o H aqui também, a altura final, nessa reta aqui. Os dois estão na mesma reta aqui. Ou seja, a altura inicial e final são as mesmas. Então, o tempo que ele vai levar para subir até a altura máxima é igual ao tempo que ele vai levar para descer. Não é verdade? Isso aqui é uma parábola, gente. A equação do segundo grau é uma parábola. A parábola ela é simétrica, ou seja, tá vendo esse eixo que está passando no meio dela aqui até a altura máxima? A mesma coisa que está para cá é a mesma coisa para cá. Isso que quer dizer simetria. Esse pedaço aqui é a mesma coisa que esse pedaço aqui, só que está espelhado, né? Então, o tempo que o objeto demorou para subir até a altura máxima, que é o ponto aqui da simetria da parábola, tem que ser igual ao tempo que ele vai levar para cair. Beleza? Essa é uma informação. Pode ajudar em resolver alguns exercícios. A velocidade da subida em uma dada altura é igual à velocidade da descida na mesma altura. Isso aqui também é muito importante. Isso é por conta da simetria da parábola que eu falei. O objeto demora um tempo para subir dessa altura aqui. Quando ele vai descer até essa mesma altura, as velocidades de descida e subida têm que ser iguais. Só que, claro, né, o sentido é oposto, por conta do que eu falei. Quando o objeto está subindo, a velocidade está num sentido de subida, a aceleração faz essa velocidade zerar, e quando a velocidade muda o sentido para poder descer, né, a aceleração faz essa mudança. Bem, e finalmente então chegamos no nosso último módulo aqui de cinemática, que é o lançamento oblíquo. Bom, o lançamento oblíquo, gente, ele é uma mistura do movimento horizontal com o movimento vertical, lançamento vertical, porque ele vai ser dado
vai ser aquela coisa que eu falei para vocês. Vocês vão lançar um objeto, por exemplo, se vocês lançarem uma pedra, tá com uma pedra para cima. O movimento, ele não é nem vertical para cima, tacar a pedra para cima, vai cair na sua cabeça, não faça isso. E ele não é horizontal, de você rolar, por exemplo, um carrinho numa mesa. Isso seria horizontal. Ele é um movimento composto por dois movimentos. Um movimento que acontece na vertical, a pedra está subindo e ao mesmo tempo ela está indo para frente. Então também tem um movimento horizontal. Então a gente vai de novo desprezar a resistência do ar, vamos desprezar também as variações da gravidade da Terra com altura, e esse estudo, né, para objetos de tais formatos que sofram pouco atrito aerodinâmico, ou seja, uma pedra. Vocês não vão fazer um lançamento de um avião de papel, né? Que aí o movimento dele não vai ser uma parábola, como a gente tinha visto. Vai ser uma coisa doida, porque a dimensão, a geometria desse objeto não serve para a gente fazer esse estudo. A gente teria que fazer um estudo mais aprofundado, mais difícil, para descrever a trajetória dele. Ok. Então, a primeira consideração, a gente vai considerar que não existe ar no lugar onde a gente vai fazer esse lançamento. Quer dizer, é o vácuo. Então, nesse tipo de lançamento, a aceleração é apenas a gravidade da Terra. Para facilitar a análise desse tipo de problema, separa-se o movimento em duas componentes. Tá bom, é como eu disse, o movimento ele é horizontal e vertical. Na horizontal, a gente vai projetar o nosso movimento no eixo X. O móvel descreve um movimento retilíneo e uniforme. Por que é retilíneo e uniforme? Eu não falei que a gravidade ela está na vertical, então beleza. Na vertical, então se a gente considerar o eixo X na horizontal, o nosso objeto ele não vai ter aceleração. Ele vai ter aceleração somente no seu movimento. A gente projeta nosso movimento no eixo Y, e aí sim o movimento que ele vai descrever vai ser uniformemente variado, porque a gente tem o nosso Gzinho aqui apontando na vertical para baixo. Ok, tá aqui a nossa velocidade inicial. A gente vai decompor esse vetor velocidade em dois vetores, o vetor v0x e o v0y. O v0x é a projeção, você vai pegar um vetor aqui e vai projetar ele, o seu tamanho aqui no eixo x e o seu componente aqui no eixo y. E aí, a cada posição que você tiver o seu objeto, você vai ter essa decomposição, eixo y e eixo x, tá? Então é esse aí, como se fosse um lançamento de um projétil aqui de um canhão. A figura acima ilustra um lançamento oblíquo. Se a velocidade v0 for decomposta no eixo x, v0x vai ser v0 cosseno de a0, e no eixo y, v0y vai ser v0 seno de a0. E as seguintes funções horárias das posições podem ser escritas. Tá. Considerando um lançamento oblíquo, o que significa ser um lançamento oblíquo? Significa que o nosso movimento ele vai ser dois tipos de movimentos ao mesmo tempo. Ele vai ser um movimento que acontece na vertical e um movimento que acontece na horizontal. Então, o que a gente pode reparar? Quando você lança um objeto aqui da origem do nosso sistema de coordenadas, ele vai subir até uma certa altura máxima, né? H máximo. Depois ele volta ao solo, né? Então ele vai percorrer esse alcance aqui. A velocidade com que ele parte, né, o vetor velocidade, a gente já teve essa conversa sobre vetores, ele está apontando nessa direção, não é verdade? Com esse sentido. Está aqui a ponta da flecha. Esse vetor, a gente consegue ver que ele é uma mistura de dois vetores. Ele é uma mistura desse vetor aqui, é uma composição do vetor v0x com o vetor v0y, que está aqui para cima. O x e o y justamente porque esse vetor está apontado na direção do eixo x e esse vetor v0y está na direção do eixo y. Então a gente vê, né? Esse vetor tem um comprimento menor do que esse, significa que a maior parte da sua velocidade está no eixo y, quer dizer, o objeto ele vai subir mais rapidamente do que ele vai para frente, conseguem ver isso? E logo ele volta
ao zero aqui no eixo y, né? A sua altura máxima logo vai se tornar uma altura igual a zero. Então, as equações que a gente tem para esse tipo de movimento nada mais são do que as equações. Para o eixo y, né, a gente tem um fator aqui que é o do movimento, lançamento vertical que a gente já tinha considerado, que é a gravidade. O vetor aceleração da gravidade está apontado para baixo. Então, o nosso objeto ele vai cair justamente por conta dessa aceleração. Então, se tem aceleração, no eixo y, nós temos um movimento retilíneo uniformemente variado. Quais são as equações do movimento retilíneo uniformemente variado? Bom, a gente tem a posição em relação ao tempo, vai ser o y0 mais v0y vezes o tempo, menos a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Né? O menos aqui vocês sabem que é porque está para baixo. Mas quem é o nosso v0y? O nosso v0y é esse lado aqui, é esse vetor que está para cima. Vamos explorar um pouco mais essa nossa geometria do nosso problema. Vocês estudarem matemática, uma coisa chamada trigonometria. O que é a trigonometria? Bom, você pega um círculo unitário aqui, o raio vale 1, né? Então aqui também vale 1. Esse eixo eu vou chamar aqui de seno, e esse eixo aqui eu vou chamar de cosseno. Então, é o nosso círculo trigonométrico, só que esse eixo aqui, ao invés de ser x, eu chamei de cosseno. E esse eixo aqui, eu chamei de seno. Bom, se você pegar um ponto nesse círculo, por exemplo, aqui, e ligar ele, né, na origem, que é a origem, o que você vai reparar? Bom, quem é esse cara aqui? A projeção desse ponto aqui no eixo do cosseno. Eu vou chamar esse cara aqui de x. Perfeito? E eu vou chamar essa altura aqui desse ponto de y. Ok? Então, o que a gente pode perceber? A gente tem um ângulo aqui também, não tem? Vou chamar esse ângulo aqui de θ. θ é uma letra grega, pode ser qualquer letra que vocês quiserem, mas eu chamei de θ. Bom, em relação a θ, quem é o cosseno do ângulo, desse ângulo θ? A definição de cosseno, gente. Cosseno θ é o cateto oposto. Repara que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, né? Então, a gente pode definir o cosseno desse ângulo. A definição é cateto adjacente, que mede x, dividido por hipotenusa. Mas a hipotenusa é o raio do nosso círculo, não é? Eu não falei que o nosso círculo tem raio igual a 1? É o círculo unitário? Então, dividido por 1. Olha só que legal. O nosso x vai ser o nosso cosseno. E a mesma coisa para y, só que aí vocês vão ter que ver que o seno do θ vai ser o cateto oposto. Quanto vale essa altura aqui? Vale y. Isso aqui, tudo é y. Tá vendo que é igual aqui? Então, seno do θ é igual a y sobre a hipotenusa. Hipotenusa, nesse caso, é o raio do círculo unitário, que é 1. Então, a gente chegou nas afirmações que x é o cosseno e y é o seno de θ. Beleza, revisado isso, a gente vai para o nosso problema aqui do nosso lançamento oblíquo. A gente tem aqui o vetor, né, velocidade inicial, v0, e a gente projetou ele aqui no eixo x e no eixo y. E a gente chamou essas projeções de v0x e v0y. Pela relação trigonométrica que a gente viu anteriormente, quem é o cosseno do ângulo θ? O cosseno de θ é o cateto adjacente v0x dividido pela hipotenusa, que é o próprio v0. E o seno? Seno do θ é o cateto oposto, está aqui, v0y, mesmo tamanho aqui que esse cateto oposto, v0y, sobre a hipotenusa, que é o v0. Multiplicando em x aqui, né, em cruz, o que a gente vai ter? O v0 vezes o cosseno de θ, v0 vezes cosseno de θ, igual a v0x. E v0 vezes seno de θ,
igual a V0y. Essas são as velocidades que a gente queria, né? O que a gente acabou de verificar? Que a gente pode substituir o V0y por V0 seno de θ. Então a gente vem nessa nossa equação do movimento e vai substituir V0y por V0 seno de θ. Então y de t vai ser y0 mais V0 seno de θ menos gt² sobre 2. Conseguem entender isso? Antes, com V0y, a gente não tinha como resolver essa equação, porque quanto que vale esse V0y? A gente não sabia. É uma parcela da velocidade. É a velocidade com que a partícula realiza o movimento para cima. É a velocidade com que ela sobe. Quanto que é isso? Bom, é a velocidade que ela foi lançada, que a gente conhece, depende de quem lançou, né? Vezes o seno. O seno a gente sabe, pô. É só ser informado pra gente quem é o ângulo θ, que a gente sabe quanto é o seno de θ. É só usar a calculadora, ou então o problema vai falar para vocês quanto vale. E esse aqui é no eixo Y. Agora, o movimento no eixo X, vamos separar isso aqui, recortar. No eixo X, bom, como eu disse para vocês, a aceleração da gravidade só está na vertical. Então, no eixo X, o objeto vai se deslocar com velocidade constante. E a equação do movimento retilíneo uniforme, sem aceleração, vai ser x de t igual a x0 mais v0x vezes t. Só que quem é o v0x? Né? O v0x é a velocidade que ele tem no eixo x. A gente acabou de achar aqui, ó, v0 cosseno θ. Então, x de t vai ser igual a x0 mais v0 vezes o cosseno θ vezes o tempo. A gente consegue achar a posição agora, porque o v0 a gente conhece, que foi a velocidade que o objeto foi lançado. A posição inicial a gente conhece também, se for no caso de você lançar, vai ser a sua mão. O cosseno θ vai ser informado para a gente, quem é esse ângulo θ e o valor desse cosseno. E o tempo, que é a nossa dependência, porque ele é a variável do problema. Para vários valores de tempo que a gente for colocando aqui, a gente vai ter a nossa posição determinada. Então, como a gente viu, né, essa questão de matemática aí, o V0x vai ser o V0 cosseno. Então, quando a gente for falar do eixo X, a gente vai substituir aqui o S. Lembra que no movimento retilíneo uniforme, né, que vai ser no eixo X, a gente tinha aquela equação S igual a S0 mais V0t, só que aqui o nosso V0 é um V0 no eixo X, que vale V0 cosseno de alfa zero. Então, a gente só substituiu o V0x por isso. E o y de t vai ser a equação do nosso movimento retilíneo uniformemente variado, que era a fórmula era S igual a S0 mais V0t menos gt² sobre 2. Nesse caso, a única diferença é que a gente troca o S por y, porque o nosso eixo, o nosso movimento vai ser no eixo y, e o nosso V0y está aqui, ó. Nossa velocidade inicial no eixo y é V0 seno de alfa zero, está aqui. É a única diferença que a gente tem. Então, são essas as equações da posição. E a gente também tem as equações da velocidade. Então, a velocidade no eixo y, a gente vai substituir o V0 por V0 seno de y menos gt. Lembrando que essa equação aqui, se a gente está pegando lá do movimento, do lançamento vertical, onde a gente substituiu apenas, né, o nosso V0, y, a velocidade inicial em y, por V0 seno de alfa zero. Ok? E aqui a velocidade em x tem que ser constante, porque no x não tem aceleração. A aceleração da gravidade, que é a única aceleração que o corpo está sujeito, ela está na vertical. Então, não vai afetar o eixo horizontal. Então, o nosso Vx aqui vai ser simplesmente igual ao nosso V0x, que é igual a isso daqui. O V0 de x é V0 cosseno de alfa zero, como a gente já sabe. Bom, e aí algumas fórmulas aí para vocês decorarem, né? Quando ele pediu o alcance máximo
Você lança o objeto, vamos lá para o desenho do canhão de novo. Você lançou o objeto dessa posição, tá? Ele vai atingir a altura máxima e depois ele vai cair. Qual é o alcance dado por essa letra aqui? A letra de, pode ser A de alcance, né? Qual é o alcance que ele obteve? O alcance é a posição final, x, menos a posição inicial, x0. Então, o alcance é a posição final menos a posição inicial. É como se fosse o deslocamento horizontal do seu objeto. Então, o alcance a gente pode calcular por essa fórmula. E a altura máxima, né, que é esse ponto aqui da trajetória, qual é a altura máxima que ele vai chegar? Bom, vai ser essa fórmula aqui. Ela depende da velocidade que você lançou o objeto, do seno do ângulo que você lançou ao quadrado, dividido pela gravidade. Ambas as fórmulas têm a gravidade porque realmente é a aceleração que vai limitar tanto o alcance que o objeto vai ter, quanto a altura que ele vai ter também. Bom, e como exemplo, para vocês entenderem como utilizar esses conceitos no lançamento oblíquo, exemplo 1 da página 33, exemplo 1, página 33. Um projétil na superfície da Terra é lançado obliquamente com velocidade inicial de 100 metros por segundo, com uma inclinação de 37 graus, com a horizontal. Despreza a resistência do ar e vamos lá, letra A. Qual é a velocidade horizontal do objeto? A gente viu, né, que a velocidade horizontal é essa velocidade aqui, velocidade VOx é igual ao VO vezes o cosseno do θ. Vamos substituir os valores. V0 vale 100 metros por segundo. E o cosseno de 37 vai ser 0,79. E o seno de 37 vai ser 0,60. Ok, então é só fazer essa conta. Cosseno de θ vai ser o cosseno do 37, né? Isso aqui é igual ao θ, o ângulo de lançamento. Cosseno igual a 0,79. Então isso daqui vai ser 100 vezes, né? 79 metros por segundo. Na letra B, qual é o valor da velocidade inicial na vertical? Bom, velocidade na vertical, VOY, a gente sabe que é VO seno de θ, que vai ser 100, que é o VO, e o seno 0,6. Isso vai nos dar 60 metros por segundo. Bom, letra C, qual é o tempo que leva para o objeto atingir a altura máxima? Sempre que cair essa pergunta, gente, vamos lembrar, a altura máxima aqui do objeto, né? Qual vai ser o tempo nessa altura máxima? A gente sabe que quando ele atinge a altura máxima, a velocidade dele é igual a zero, não é mesmo? O objeto sai com uma velocidade inicial, a aceleração da gravidade desacelera ele até ele atingir o ponto máximo. E a velocidade aqui nesse ponto é igual a zero. Depois ela volta a crescer, só que negativamente, apontando para baixo até voltar na posição inicial. Então, o tempo de H máximo, vai ser igual a... Vamos pegar uma das equações do movimento retilíneo uniformemente variado, que é a mais útil para a gente. Quem é essa equação? Vai ser essa equação, que é a equação da velocidade. V é igual a V0y menos G vezes T. Bom, V0y a gente já calculou, 79 metros. A gravidade a gente aproxima para 10. A gente vai achar o tempo. Por quê? Porque a velocidade final dele, a gente sabe que é igual a zero, porque ele está na altura máxima. Então, o nosso tempo de altura máxima vai ser isolar o T dessa equação. Bom, essa equação, como velocidade final é zero, vai ser igual a velocidade inicial em y, 79 metros por segundo, menos g é 10. Vamos aproximar para 10. E o tempo é o que a gente vai achar. Se a gente quer achar o tempo nessa expressão aqui, a gente tem que isolar ele, né? Então, vamos passar o 10t para o lado esquerdo da equação. Como aqui é negativo, vai virar mais 10t. Então, mais 10t passando para cá, 10t igual a 79. E a gente isolando o t, passa o 10 dividindo, t igual a 7,9 segundos. Resolvida a letra C,
Vamos para a próxima. Bom, letra D, qual o tempo total de voo? Para a gente calcular o tempo total, letra D, né? Tempo total de voo, a gente pode escolher tanto a equação do movimento em Y quanto a equação do movimento em X. Por quê? Porque o tempo que ela vai levar para sair do zero e ir até a altura máxima e voltar para o zero tem que ser o mesmo tempo que a partícula vai levar para sair do zero e ir até o ponto onde ela termina o seu movimento aqui na frente. Não é mesmo? O tempo que vai passar é o mesmo. Então vamos usar a equação do movimento em Y, né? Porque vai ser, no final das contas, vai ser mais simples. Vocês já vão ver por quê. Mas vamos lá, né? A equação da variação da posição em Y em relação ao tempo, que vai ser y igual a y0 mais v0yt menos g sobre 2t ao quadrado. Essa é a equação em y. Quer dizer, qual é a variação em y? Vamos passar o y0 para cá. Y menos y0 igual a v0 yt menos g sobre 2t ao quadrado. Só repetir esse lado e passei esse y0 subtraindo para o lado esquerdo. Então a gente vai ficar com y menos y0, v0 yt menos g sobre 2t ao quadrado. Vamos lá, o que a gente já sabe aqui? v0y a gente já conhece, 60 metros por segundo. A aceleração da gravidade a gente também conhece, que vai ser 10 metros por segundo. Então o que a gente vai ter aqui? O tempo que a gente está buscando e essa y menos y0, quanto vale isso? O nosso objeto, né, para a gente poder calcular o tempo de voo, ele sai do y0 igual a 0, então nosso y0 vale 0, ele sai aqui da origem, ele sobe até a altura máxima e no final ele volta a 0, né? A altura dele chega na altura máxima, depois ele cai até y igual a 0 de novo. Então o nosso y final também é 0. Isso daqui vai dar para nós o seguinte resultado. Vamos passar g sobre 2t ao quadrado para cá, é menos, né? A gente vai passar para cá, vai ficar mais. Então o que a gente vai ter é g sobre 2t ao quadrado igual a v0yt. Só passei esse termo para cá. E aí a gente pode simplificar o t. Um t da direita da equação corta com um t aqui, que está multiplicando t vezes t, né, que é t ao quadrado. Corta um t, vai sobrar um t do lado de cá. G sobre 2t igual a v0y. Só que a gente conhece o v0y como 60 metros por segundo. E g igual a 10. Substituindo, 10 sobre 2, t igual a 60. Aí a gente simplifica o 10 por 2, dá 5. Passando dividindo, t vai ser igual a 60 sobre 5. 60 dividido por 5, também conhecido como 12 segundos. Essa foi a letra D. Letra E, qual a altura máxima atingida pelo objeto? Essa aqui, gente, é a aplicação de fórmula. A altura máxima, então, H máximo vai ser igual a V0 seno de θ ao quadrado dividido por 2G. E aí, pessoal, continha, substitui todos esses valores a gente já tem. A gente já tem o V0, 100 metros quadrado. E a gente já tem o seno de θ é 37, seno de θ 0,6 ao quadrado. Quando vocês têm um produto, né, esse aqui é um produto, ao quadrado, vocês distribuem o expoente para ambas as parcelas. Quando é uma soma, aí se fosse aqui uma soma, vocês teriam que fazer a distributiva, ou então decorar, né, aquela regrinha, só um parêntese aqui, né, a mais b ao quadrado, é a mesma coisa que a mais b vezes a mais b, e aí você faz a distributiva b vezes a, mais b vezes b, a vezes a vezes b. E aí vocês fazem, ou então vocês simplesmente decoram, né, o quadrado do primeiro
mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se vocês fizerem a distributiva, vocês vão ver que vai dar isso aqui. Mas continuando, dividido por 2 vezes a gravidade, que é 10. E aí, vou deixar para vocês fazerem essa conta aqui, tranquila, né? Para a gente não perder tempo. A letra F pede para a gente calcular o alcance, né? Qual que vai ser o alcance? O alcance, gente, outra fórmula para vocês decorarem, tá? Vai ser V0² que multiplica o seno de 2θ dividido por G. Todos os valores a gente tem, né? O V0 novamente é 100. Seno de 2θ é o seno de 2 vezes 37 dividido pela gravidade, que é 10. 2 vezes 37 vai dar 64. Então isso aqui é 100 ao quadrado, que multiplica o seno de 64 dividido por 10. Continha básica também vocês podem fazer. No enunciado ele forneceu, né, os valores de seno e cosseno. Seno de 64. Bom, ele não forneceu, mas a gente pode fazer na calculadora. Deu 0,89. Lembrando que no Enem ele tem que fornecer esses valores porque vocês não podem usar a calculadora. Então, sabendo, né, que o seno de 64 é 0,89, a gente consegue realizar essa conta aqui. Eu não vou fazer para a gente poder ganhar tempo, beleza? Bom, pessoal, então é isso, né? A letra G está ilegível ali, o valor que ele quer que calcula. Mas é basicamente esse aí o que vocês têm que saber de movimento oblíquo.